hierarquia na família atual, mulher e o homem sempre iguais. Nenhum é maior do que o outro. Olha lá. Isso quer dizer que não compete a mulher ensinar ao homem o que ele deve fazer ou deixar de fazer na vida. E vice-versa. Quando o homem tenta educar uma mulher ou uma mulher tenta educar um homem, então eles saem dos papéis de companheiros e se tornam pais. E com isso o tesão acaba, né? Sim. E aí ficar para quê? Porque o que faz um casal se encontrar é justamente a perspectiva dele levar a ela o que falta e ela levar a ele o que falta. E nisso é lógico que o encontro sexual tem um peso importantíssimo para todo casal. Quando a mulher começa a se comportar como a mãe, palestrar, né? A querer ensinar, educar, corrigir um homem, inevitavelmente a atração diminui e o respeito também. E vice-versa, né? O homem, a tendência dele não é palestrar, mas cuidar da esposa como se ela fosse uma menininha, uma criancinha. Então, isso é bastante nocivo, porque o essencial entre eles desaparece. E, aliás, é uma questão que a gente precisa ter muita consciência, né? Porque para manter a atração entre o casal, o desejo sexual, né? Essa questão de conhecer os limites do que eu posso, devo ou não fazer no meu papel é bem importante. Então, tem muita coisa que o casal vive que precisa ser suportado numa não ação. Tem muita coisa que, como iguais, o que fortalece é justamente não fazer, não agir. É esperar, confiando que o outro é capaz, confiando que o outro vai ou não fazer. Às vezes o outro simplesmente não vai fazer. Às vezes o outro simplesmente vai seguir outro rumo. E você não pode fazer nada com isso. Porque nós esquecemos que a relação de casal é uma escolha. Que o outro tem liberdade para ir e vir o momento que ele quiser. Que essa história de que ele tem que ficar comigo, ele tem que se manter só comigo, ele não pode arrumar outra. Tudo isso é só fantasia. E o outro pode ir e vir a hora que ele decidir, na compreensão que ele tiver. Então essa é uma relação de conquista diária. Se o casal tem consciência e responsabilidade com isso, ele também compreende que nutrir a atração vem da postura de respeito, em concordar com o outro do jeito que ele é. Se existe respeito, a atração pode sobreviver. Se perde o respeito, é muito difícil se ter atração sem respeito. E se tem, ela é nociva, é uma atração nociva. Então, entre os casais, é fundamental compreender que a hierarquia são dois adultos iguais, na mesma condição, que fizeram uma escolha, que eles podem voltar atrás dessa escolha a qualquer momento, em qualquer circunstância. Não foi porque casou, de fato, na religião se diz sobre isso, né? Mas quando se diz essa ideia de uma só carne, o que está dizendo é que a pessoa tem que ficar para sempre. O que está dizendo é que o que foi trocado ali não se muda com a separação. Então, o que eu dei naquela relação de casal e o que eu recebi dessa relação de casal está em mim para todo sempre. E mesmo que eu me separe, tudo isso segue comigo. Eu querendo ou não, concordando ou não, sabendo ou não, respeitando ou não, e vice-versa.
Então, numa relação de casal, os adultos se comportam como iguais. Não cabe o homem educar a mulher, não cabe a mulher educar o homem. Não cabe a mulher pedir colo para o homem, não cabe o homem pedir colo para a mulher. Não cabe a mulher exigir que o homem deixe a família dele de origem ou o homem exigir que a mulher desista dos pais para ficar com ele. É uma relação que simplesmente não existe garantias. Às vezes o outro está aqui hoje, totalmente disponível para você. E ele entra num movimento inconsciente que vem lá de trás de algum antepassado. E mesmo te chamando muito, ele vai precisar partir. E ele parte te amando muito. E frequentemente nós não podemos fazer quase nada. Mas quando a gente consegue perceber que o amor que move um casal vai para muito além das escolhas conscientes que cada um faz, é muito mais fácil respeitar o movimento quando essa pessoa precisa se distanciar. Talvez ela volte. Talvez não. Nós nunca sabemos. E é assim, de repente está tudo bem. E aí as coisas começam a complicar e quando menos se espera, a ruptura acontece, a separação acontece. A ruptura não tem, vínculo não se rompe. É para sempre. Né? Mas a relação, o relacionamento diário acaba. Então, não se pode fazer mais nada. Então, quando eu consigo compreender a dimensão que é a existência desse homem, para aquilo que ele traz para mim, e quando eu consigo compreender o que é a minha dimensão daquilo que eu levo para ele, esse caminhar, ele é humilde. Porque nós sabemos que nele atua forças que nem ele consegue, às vezes, modificar. Existem forças que atuam em mim que nem eu mesmo consigo, às vezes, escolher de maneira diferente. Então, a consciência desses limites que o casal vive nos torna mais responsáveis nessa caminhada e mais conscientes. Então, eu digo assim, se você acordou e o seu companheiro está ali do seu lado, já é um bom motivo para você dizer obrigado. Ele poderia estar em qualquer lugar do mundo, mas ele ainda está ali para você, decidindo dar o próximo passo. E você nunca sabe até quando. Você nunca sabe até quando, inclusive, que você vai conseguir ficar. As coisas mudam da noite para o dia, porque o sistema se movimenta e você faz parte dele. Não é você que conduz o seu sistema familiar. Você só é uma peça que está sendo movimentada nessa rede de relação que funciona por meio dos sentimentos. Então, quando a gente reconhece isso e respeita isso, nós conseguimos receber, Bert Hellinger chama de tomar, o que significa tomar no alemão. Pegar com força para si. Não é tomar no sentido de subtrair, mas de pegar com força para si. Então, quando a gente reconhece isso, nós pegamos com força tudo que nós recebemos dos nossos antepassados. Com força, com coragem, com respeito. Se a gente age sem essa consciência, e outra coisa, é muito mais fácil suportar o movimento do outro e enxergar que o outro não está fazendo por maldade, o outro não está fazendo por incapacidade, que o outro está no movimento inconsciente e que você também está, e que você também está cega nesse movimento. Então, eu vou reforçar para vocês, esse curso não é para a gente sair daqui com um discurso de uma teoria e achando que agora a gente tem o caminho das pedras. Não. A proposta aqui, ao meu ver, é justamente a gente compreender a imensidão que é a vida. E como nós somos só uma pecinha ali.
uma pecinha importante, porque o seu lugar no mundo é só seu. Ninguém ocupa mais esse lugar, né, Carol? Por exemplo, vocês vão sair daqui, vão ver muito esse conhecimento com várias outras pessoas. Mas do jeito da Mirella, só a Mirella. Aquilo que eu entrego, só eu entrego. Aquilo que o Romualdo entrega, só ele entrega. Aquilo que o Rodrigo entrega, só ele entrega. E assim, nós somos muito importantes para a vida. Muito. Porque só eu posso apresentar aqui o que é meu. Só vocês podem apresentar aqui o que é de vocês. Mas as nossas vidas, elas terminam. A nossa existência, ela termina e a vida continua. A vida segue, né? Todo mundo parte, mas a vida segue. Ela continua. Então, quando a gente reconhece o quanto nós somos insignificantes e, ao mesmo tempo, tão importante para a vida e para o sistema, então, aí realmente nós tomamos posse daquilo que é o nosso papel aqui. Aí tudo muda. Aí a gente reconhece o que é um outro escolher você todos os dias. Com tudo que você traz, inclusive com a sua parte difícil. E aqui é o único momento onde a lei da hierarquia, o que vem primeiro não tem prioridade. O que Bert Hellinger mostra que depois que uma pessoa se casa, ela precisa realmente despedir da família de origem para cuidar da família atual, tá? Se ela não faz essa despedida, por exemplo, se ela está na família atual, mas ligada à família de origem, essa família atual está em risco. E a probabilidade dessa família se desenvolver é muito pequena. E aqui, gente, tem gente que fica aliviada. Aí fala assim, nossa, mas eu estou fazendo tudo certo, porque depois que eu casei, eu não quis saber mais dos meus pais. Agora é só meu marido, meus filhos, né? Mas esse despedir-se dos pais não é porque, não deu certo, deixa pra lá. Não vou nem me estender nisso, tá? A postura com que a gente deixa pai e mãe é a postura de eu reconheço o que vocês fizeram o suficiente, agradeço e agora eu sigo. Se esse deixar foi feito com queixas, com críticas, com julgamentos, com lamentação, com mas se, então eu não deixei. Então eu estou seguindo preso. Mais cedo ou mais tarde eu tenho que voltar. É como se tivesse um elástico em mim, entendeu? Eu não estou livre para seguir e de fato fazer a vida acontecer. Se eu tomei a minha esposa ou o meu marido e seguir no sentido de que agora eu vou fazer melhor, então não tem jeito, eu volto, tá? Então, nesse caso, Bert Hellinger fala que a família atual tem prioridade em relação à família de origem. A gente só consegue compreender isso, desenvolver isso com força, quando nós respeitamos o que nós recebemos. E para a família de origem está tudo bem, é uma alegria ver. Claro, quando os pais não estão emaranhados, né? Porque quando os pais estão emaranhados, às vezes eles têm o desejo ou a fantasia de que o filho ou a filha fique para cuidar deles. Aí tem gente que fala, pois é o caso dos meus pais, não vou voltar nisso de novo. Não importa o que seus pais fizeram com você. Importa o que você faz agora. Também não me importa o que você fez ontem. Importa o que você faz agora, com seus sentimentos agora, com aquilo que você já recebeu e que está aí. Então, a família atual tem prioridade em relação à família de origem. Ok. E na família atual, quem tem prioridade? O marido ou os filhos? Sem homem, sem criança. Não tem filhos. Então ajuda muito quando o casal entende que o filho é a consequência do encontro dos dois. E eles precisam se fortalecer nisso para que a criança fique segura. Vamos lá.
para que a criança fique segura e não feliz. Pais que se ocupam em fazer os filhos felizes tornam as crianças fracas, porque na maioria das vezes o que precisa ser feito de essencial por ela não vai deixar ela feliz. Então, quando a mãe reconhece que o homem veio primeiro que a criança e o homem reconhece que a mãe veio primeiro que a criança e eles ensinam isso para o filho fica seguro. Com raiva, bravo, chateado, porque está sempre querendo ficar no meio dos dois, né? Mas ele fica seguro, porque ele compreende hierarquia, ele compreende sobre a ordem de chegada na vida, e isso é fundamental para que ele saiba viver. Então compete aos pais ensinar isso. E quem tem mais dificuldade na nossa cultura, e aí eu estou falando dos brasileiros com isso, frequentemente a mulher. A mulher, ela gesta, parece que ela não entendeu que o bebê já saiu da barriga dela e que agora é ele por ele mesmo. Então a tendência é a mulher começa a priorizar a criança em detrimento do homem. É claro que o homem, né, no começo ele pensa assim, eu sou o nosso bebê, né? É nosso filho, eu também tive minha mãe, tá tudo bem. Ele não vai entrar nessa disputa, ele vai abrir espaço, vai deixar que a mulher faça isso. Mas a mulher, é claro que no início a criança exige mais dela, tá? Só que ela é exigida para suprir as necessidades básicas da criança. Mas depois, o homem dela precisa da mulher, assim como a mulher precisa do homem. Mas na nossa cultura, a mulher parece que ela, depois que ela se torna mãe, ela esquece de todos os outros papéis. Aí ela vira só mãe e ela sufoca a mulher. E é claro, o homem vai sentir falta dessa mulher e fica difícil ficar sem mulher. Compreende? E isso também tem um efeito imediato na relação do homem com o filho. Porque quem ensina a criança a ir até o pai e aprender com o pai é a mãe. Se ela puxa a criança para ela se distancia do homem e tira a criança do pai. Ela se sobrecarrega, claro, com a sobrecarga, o desejo sexual e toda a intimidade do casal fica ferido. Ele não se sente no direito de aproximar, se mantém a distância, porque vê, né, os desafios que é para uma mulher com a maternidade. A criança cresce no meio dos dois, compreendendo que lá é o lugar dela. E que, claro, ela é mais importante do que o pai dele. Se a mãe larga tudo para cuidar dele, larga até o pai. Assim a relação de casal fica ferida e a criança em risco. Então ajuda quando a mulher ensina para a criança e o homem também ensina para a criança que o casal vem primeiro. Tem algumas frases que ajudam muito, frases do tipo: hoje papai e mamãe vão namorar, a criança fica em casa. É hora do papai e da mamãe ficar junto, criança vai dormir. Deixa eu sentar no meio de vocês dois. Nunca. No meio, não. A sua mãe veio primeiro, o seu pai veio primeiro. Senta do lado da sua mãe ou do lado do seu pai. No meio, não. Assim, a criança começa a entender o lugar dela. Mas a gente faz o quê? Põe a criança no meio. Leva a criança para a cama. Beija a criança na boca. Sabe para que a gente leva uma criança para a cama? Justamente naquele momento onde nós não estamos tão disponíveis sexualmente para o nosso parceiro ou para a nossa parceira, e a gente precisa de uma desculpa para não transar. E as crianças, elas são tão generosas com os pais que elas fazem de tudo para ajudar. Então a criança chora, passa mal, precisa ir para o hospital, tem medo de escuro, porque ela sente, por exemplo, que a mamãe precisa do cuidado dela, ou que o papai precisa, menos comum,
né? Mas acontece que o papai precisa que ela entre lá no meio dos dois para defender. E a gente faz isso com a maior consciência leve. Nossa, tô tão cansada, fulano não dorme à noite, mas não dorme. Ele só sossega quando vai para nossa cama. Tivemos que colocar, né? Porque senão que jeito que trabalha? Só que as crianças, elas só estão achando que podem ajudar. Sempre. A expectativa de ajudar. E nós estamos, na maioria das vezes, sempre fazendo a escolha que nos deixa de consciência leve. Mas isso enfraquece as famílias, sobretudo as crianças. Mais cedo ou mais tarde, esse parceiro ou essa parceira vai precisar suprir essa necessidade que a criança está sendo convidada a se colocar no meio. Mas as crianças vão. E podem observar, elas insistem nisso depois, né? Como a questão do beijo da boca. Eu costumo dizer assim, ó, tudo aquilo que a gente no futuro tem que corrigir, por exemplo, beijo na boca. Dá para seguir beijando na boca? Não. Quando tiver maiorzinho, a gente tem que parar. Se tem que parar quando maiorzinho, não tem que começar a dar agora. Sim. Beijo na boca é uma intimidade que, por qual razão é preservada para o casal? Porque é um estímulo. Um estímulo que gera desejo. Uma criança de 2 anos, se você tocar o corpo dela, ela vai ficar excitada. Isso é fisiológico. Vocês nunca viram um menininho de 2 anos? De barraca armada? Fica. Sim. Então é de pequenininho que as crianças começam a entender o lugar dela. Então, se você beija a criança na boca, ela não está entendendo a diferença do papel. Pai, mãe, marido, mulher, criança, filho. E quando ela for para a rua, para ela tudo bem, quando um amiguinho quiser beijar na boca. Ou então o professorzinho lá da educação física. Ou a babá. Então, ordem é ordem. As crianças precisam aprender sobre ordem. E elas aprendem, sobretudo, percebendo o que um adulto faz com outro adulto. As crianças não respondem ao que é falado. As crianças não respondem ao que é sentido. Crianças não respondem ao que é pensado. Elas respondem ao que é sentido. Ok? Os filhos do casamento anterior. Então, eu me casei e trouxe a minha filha. Meu marido tem os filhos dele. E agora nós nos casamos. Quem tem prioridade? Meu marido tem prioridade? Não. Nesse caso, para mim, a minha filha tem prioridade. Nesse caso, a minha filha vem primeiro, o filho dele vem primeiro para ele e depois a gente como casal. Gente, aí você fala assim, gente, mas que assustador. Por que que na relação onde eu sou casada e o filho foi gerado aqui, o filho vem em segundo e agora é diferente? Por um simples motivo. O que que essa força que move o inconsciente busca? Ordem. Para quê? Para que a vida possa seguir. Para que a vida continue. Se eu venho para esse casamento agora, com esse homem, trago essa filha e priorizo ele, quem vai cuidar dessa menina? O que vai acontecer com o futuro dessa criança? Um casamento onde eu casei com ele, o filho é fruto nosso, nós vamos fazer isso juntos, mesmo que eu priorize aqui. Não, quando eu me caso com um homem que não gerou essa menina e eu não gerei aquele menino, se ele não cuidar do menino dele, eu cuidar da minha menina, então eles estão em risco. Então entendam uma coisa, a força do inconsciente, ela só quer ordem para que a vida possa seguir. Ela não está aqui com um discurso de certo ou errado, melhor ou pior, enfraquece ou fortalece, compreendem? Definitivamente ela não quer saber disso.
Ela só quer que a vida continue sendo passada adiante. Por isso que para ela não importa se a mãe ou o pai bateu, espancou, estuprou, nada disso. Para ela importa que se você está na vida, você já tem a chance de fazer a sua vida acontecer do jeito que foi. Isso é o que ela espera. E que você continue produzindo vida, servindo a vida. Então tá. E outra coisa bem importante, os parceiros anteriores, eles também precisam ser considerados. Quando eu entro numa relação de casal e me comporto como se eu fosse a única ou a primeira e não respeito a história que esse parceiro traz e a minha posição nesse sistema, então isso traz um sério problema para o relacionamento de casal. Porque toda relação que você passa, você deixa algo de si e leva algo do outro. E nesse sentido você fica vinculado. Então, se eu chego numa relação de casal e eu tive 3 parceiros anteriores com quem eu tive vínculos, e vínculo aqui não é só filho, né? É sexo com amor, sexo com agressão, promessa de casamento, uma troca muito profunda, expectativas não cumpridas, eu alterei a vida dele, ele alterou a minha vida. Tem vínculo? O parceiro que chega precisa compreender que ele é o quarto. Se ele se comportar como se ele fosse o primeiro e o único, então essa relação está em perigo. Isso significa o quê, Mirela? De uma maneira mais prática para que a gente possa entender. É assim, uma pessoa que passou por 3 relações e trocou dessa maneira, ela tem uma quantidade para oferecer. Uma pessoa que só passou por uma relação, vamos lá, uma pessoa só teve um relacionamento, um único relacionamento, trocou só com uma pessoa, deu o que ela tinha para essa pessoa, pegou o que a outra pessoa tinha, é uma dimensão. Uma pessoa que passou por 5 relações e trocou, ela vai ter para oferecer na mesma dose? Não, a troca aqui foi muito maior. Portanto, as dores foram maiores e o que tem para dar é diferente, concorda? Agora pega uma pessoa que passou por 20 relacionamentos, 10 relacionamentos. Percebe? À medida que a gente vai trocando, a gente vai tendo menos para oferecer. Então, uma mulher que nunca teve uma relação, de repente ela casa com um cara que veio de 2 relacionamentos e tem 3 filhos. A dose, a alegria dela de se casar, a esperança, o entusiasmo, o sonho, e o dele é o mesmo? Ele vai sonhar, querer, desejar da mesma forma? Ela, imagina ela fazendo o quartinho da criança. Ela pode esperar que esse homem diga: "Oh, nosso filho!" Não, dele é o terceiro, dela é o primeiro. Compreende? Então, se ela não conseguir reconhecer isso dentro dela, percebendo essas mulheres e compreendendo a ordem, gente, não é, eu sou a terceira na teoria. Nossa, às vezes eu saio, encontro alguém assim, um cliente na rua, e a pessoa fala assim: "Não, Mirela, agora eu compreendi que eu sou a quarta." Aí quando fala assim, eu falo: "Ixi." Né? Não é aqui, gente, é aqui. Se você olhar para esse homem, você vai perceber que o brilho do olhar dele não tem mais jeito de ser igual. Você gostaria, ou que é o seu que está começando a caminhada. Então é reconhecer isso internamente. E reconhecer que só é possível agora porque aquelas mulheres perderam. Porque se ele tivesse ficado com aquelas mulheres, eles não estariam ali com você. Então, quando a gente enxerga isso internamente, naturalmente a gente agradece as parceiras anteriores. E quando a gente não faz isso, elas são representadas por quê? Pelas nossas crianças. Porque se o meu marido tivesse ficado com a ex-mulher dele e a minha filha não tivesse nascido, quer dizer que para o nascimento da minha filha, o prejuízo que ela teve foi fundamental, não foi? Se eu reconheço isso, a minha criança está livre de ter que me lembrar desse fato. Mas se eu ajo como
Não ia dar certo mesmo os dois. Ah, aquela mulher era louca. Não, também, né? Olha o tipinho daquela mulher, né? Então, essa criança, no coração dela, se sente responsável por essa perda. E a tendência dela é se identificar com essa mulher. Então, o que ela começa a fazer? Ela começa a se comportar como se fosse a companheira do papai. Com isso, ela se distancia da mãe e, mais uma vez, fica em risco, porque a filhinha do papai só tem olhos para o papai. Então, ela cresce e busca um homem igual ao papai. E aí ela vai encontrar um menino que também é o filhinho da mamãe, que ficou preso na relação com a mãe e não conseguiu seguir. Então, reconhecer a importância dos parceiros anteriores para a relação atual é base para que essa relação se fortaleça. E isso é uma das coisas que a gente mais tem dificuldade. O que a gente faz é querer esquecer, né? E aí tem gente que acha que reconhecer é saber o que aconteceu lá. Outra coisa que precisa ser preservada. Quando você conta para o seu parceiro atual o que aconteceu na sua relação anterior, sobretudo na intimidade, essa é uma estratégia perfeita que muitas pessoas utilizam para acabar com a relação de consciência leve. Porque o parceiro atual nunca mais vai esquecer aquilo. Concorda? Nunca mais. Ele vai estar sempre medindo o desempenho dele com o outro. Ele vai estar, mesmo que o outro tenha sido péssimo, ele vai estar sempre querendo ser melhor. Então, para honrar, considerar, respeitar os parceiros que vieram antes, inclusive não participar da história, é uma postura de respeito. Porque o que torna as coisas mais difíceis, aquele parceiro que ouviu a história, ou o parceiro que contou, o que ouviu fica sentindo assim, agora eu sou o próximo. Vou ser descartado da mesma maneira. Mais cedo ou mais tarde ela vai fazer isso comigo. Gente, falar da vida sexual então, pelo amor de Deus, é o terror. Então, é fundamental dizer que no relacionamento de casal, algumas informações precisam ser mantidas ocultas para preservar a relação. A melhor estratégia para acabar com o casamento é não. Entre a gente, tudo é verdade, tudo é dito, tudo é falado. Onde se fala tudo, o amor é ferido. E às vezes, eu estou falando para mentir? Não. Mas tem casos que você não tem que tocar, você não tem que perguntar. O homem não tem que perguntar, a mulher não tem que perguntar. Simplesmente não tem que entrar. Se não perguntou, não tem que mentir. Então, você não pergunta e se o outro quiser te falar, você diz, não, por favor, o que você passou para lá, você passou para lá, o que importa é que hoje você está aqui comigo. O que importa é o que a gente vai fazer agora, daqui para frente. Que bom que não foi possível para você lá. Eu agradeço quem perdeu por isso, mas agora nós dois. Se quer uma referência para fazer melhor, a referência é o que você está entregando. Se você acha que você pode fazer mais, é o que você está entregando. Porque se o que aconteceu lá fosse o que precisava, a pessoa não estava aqui, estava lá. Então, quando a gente fala da intimidade do casal precisa ser preservada, é justamente também aquilo que a pessoa viveu antes de chegar até aqui.